Olá galera, bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal. Sou o professor Alan e estarei apresentando para vocês mais um vídeo referente à disciplina Cálculo Diferencial Aplicado à Computação. Nesse vídeo aqui nós estaremos adentrando a seção 1.4, onde nós falamos sobre limites infinitos, mas especificamente sobre assíntotas verticais. Então, gente, em muitas situações, quando nos aproximamos de um determinado valor na variável independente de uma função f, no caso a variável x, observamos que o valor da função cresce sem limites, podendo tender ao infinito positivo ou negativo. Isso pode ocorrer de tal forma que, conforme a variável independente se aproxima de um número específico, o valor da função aumenta ou diminui indefinidamente, mas nunca atinge um valor específico, ou seja, você não tem um valor limite. Quando esse fenômeno ocorre, dizemos que a função possui uma assíntota vertical no ponto em questão. Vamos pegar um exemplo clássico aqui para você entender esse tipo de comportamento que algumas funções vão apresentar. Então, considere a função f de x igual a 1 sobre x. Aí ele pede aqui o seguinte: use uma tabela para estimar os limites laterais e o limite quando x tende a zero. A função f de x igual a 1 sobre x, ela não está definida em x igual a zero. Aí segue a regrinha que a gente vê na matemática básica, que quando uma função ela não tem um domínio explicitado, a gente vai procurar o maior domínio no qual ela faz sentido. Ou seja, neste caso aqui, esta função só não faz sentido em x igual a zero. Todos os outros números reais eu posso jogar aqui que não tem problema. Mas, já que eu posso jogar esses números, eu queria estudar o comportamento próximo de zero. Porque próximo de zero todo mundo está valendo, só não está valendo zero, mas próximo dele está. Então eu quero saber o que está acontecendo com essa função nas proximidades de x igual a zero. Para isso eu vou ter que ver os limites laterais. Então, para eu construir uma tabelinha aqui, eu vou estudar a aproximação de zero pela esquerda, para eu estudar os limites laterais, e a aproximação de zero pela direita. Eu vou usar aqui a função estocar da minha calculadora. Eu vou começar aqui inserindo o valor menos 1, menos 1, shift, estoco em x, tá certo? Aí agora eu vou armazenar a minha função, 1 dividido por alfa x. Quando eu der igual aqui, automaticamente ele vai pegar o valor menos 1 e jogar aqui. Menos 1 sobre menos 1 dá o quê? Menos 1. Aí agora eu vou pegar aqui o valor, menos 0,1. Vou estocar na variável x, estocou, x, recebeu o valor 0,1, vou procurar a minha função, certo? Deu menos 10. E vou fazendo assim, vou fazer só mais um valor aqui, por exemplo, menos 0,01, estoco na variável x, aí você veja como é que sua calculadora estoca, volto aqui, procuro a minha função, dou enter, procuro a minha função, 1 sobre x, quando eu jogar aqui, deu menos 100. O que eu percebo, então? Que à medida que eu vou me aproximando de zero pela esquerda, por valores inferiores a zero, minha função vai explodindo, só que negativamente. Por outro lado, à medida que eu vou me aproximando de zero pela direita, jogando 1, 1 sobre 1 dá 1, 1 sobre 0, 1, vamos aqui, 0,1, vamos estocar na variável x, procura a função, vai dar 10, quando eu jogar 0,01 vai dar 100, 0,001 vai dar 1000, 0,0001 vai dar 10.000 e por aí vai. Aqui eu percebo que a minha função está explodindo, está aumentando indefinidamente, só que está indo para o infinito positivo. Então eu posso escrever sem problema nenhum que o limite x tendendo a 0 menos de 1 sobre x é menos infinito. Isso aqui é quase um teorema, eu diria, esse exemplo, porque ele vai ser muito utilizado. E o limite x tendendo a 0 mais de 1 sobre x é o quê? Mais infinito. Então, nesse caso aqui, os laterais não necessariamente existem, porque para existir um limite, ele tem que dar um número finito, mas a gente pode escrever a grosso modo isso, mais infinito e menos infinito. Quer dizer, menos infinito para esse primeiro e mais infinito para esse segundo. Então, nesse caso, como o limite de x tendendo a 0 menos de 1 sobre x é diferente do limite de x tendendo a 0 mais de 1 sobre x, temos que não existe esse limite. Nesse caso, x igual a 0 é uma assíntota vertical. Para a gente entender melhor o que é uma assíntota vertical, vamos esboçar o gráfico desta função aqui. Então aqui tem a definição da função def de x igual a return 1 sobre x, vou vetorizar ela, como eu tenho feito nos outros códigos. Aqui, como eu tenho um problema em zero, eu vou caminhar até pertinho de zero, ou seja, eu peguei aqui uma vizinhança menos 2 até zero. Aí eu não botei aqui zero, professor, por que você botou 0,01 e não 0? Por quê? Se eu colocar zero aqui, quando eu for jogar os pontos nesta função aqui, vai dar problema. Tá certo? Vai dar a divisão por zero. Vou até fazer isso daqui a pouco para a gente ver esse problema. Então eu botei pertinho de zero. Então de menos 2 a 0,1. E aí eu vou variando de 0,1 em 0,1. E o x positivo de 0,1, também não posso jogar o 0 até 2, 0,01.
Então eu vou jogar, né, esses valores aqui, tá certo? Então eu vou traçar dois gráficos, na verdade vai ser o gráfico da parte negativa e da parte positiva. A grande sacada está aqui, tá certo? Então nesse caso, ó, executando esse código aqui, eu tenho esse gráfico, tá certo? A única diferença desse gráfico para os gráficos anteriores, assim, quer dizer, um acréscimo, né, vamos dizer assim, essa parte aqui, ó, que eu dei uma limitada na imagem, na saída, ó. Eu botei só de menos 10 a 10. Então, quando chega depois, ele interrompe o gráfico. Poderia botar aqui 100, ó, que é o YLIM, ou seja, o limite para o eixo Y. Ó. Aí o gráfico ficou mais afunilado. Aí você vai brincando com essas coisas, né, e vai vendo aí o que acontece. Tá certo? Então, nesse caso aqui, vamos deixar o menos 10 a 10, mas nós observamos o comportamento da seguinte forma. Ó. Quando eu estou me aproximando de zero pela esquerda, o que acontece? Minha função está decaindo rapidamente. Está indo para o menos infinito. E quando eu estou me aproximando de zero pela direita, ó, ela está subindo rapidamente. Ela está indo para o mais infinito. Ó. Os valores dela vão crescendo. Deu 10, se eu não limitasse aqui, por exemplo, botasse de 100 até 100, ó, subiu indefinidamente. E vai assim. Só que tem uma coisa, ela nunca vai ultrapassar o eixo Y aqui. O eixo Y vai funcionar como uma reta no qual essa função não pode cortar ela. Tá certo? Não há interseção com o eixo Y, ou seja, o eixo Y vai ser uma assíntota vertical. Na verdade, a gente chama da reta x igual a zero. Né? Então, x igual a zero, que é a reta vertical, essa função não vai passar por ela, só vai se aproximar muito quando eu vou para zero. Aí, no caso, quando eu vou para zero pela esquerda, ela vai se aproximar muito, só que para menos infinito. E no outro caso, né, quando eu vou para zero pela direita, vai se aproximar do mais infinito. Tá certo? Então, voltando aqui para 10 mesmo, que é o nosso padrão. Beleza? Temos esse gráfico aqui. Então, esse tipo de comportamento aqui, ó, quando a função sobe indefinidamente ou desce indefinidamente, você diz que ele tem uma assíntota vertical. Tá certo? A gente pode pegar uma observação 3 aqui, que é uma leve modificação nesta função aqui, ó, 1 sobre x. Vamos estudar 1 sobre x ao quadrado. Se eu fosse fazer uma tabela semelhante a essa com 1 sobre x ao quadrado, eu podia usar até os mesmos valores. Só que tem uma coisa interessante. Como o x aqui está ao quadrado, entradas positivas e negativas me devolveriam saídas sempre positivas. Graficamente, isso fica bem simples de ver. Ó. A minha função pelos dois lados aqui era só 100. Né? Eu botei 1000 aqui, mas depois 100 é melhor. Então, quando eu me aproximo de zero, claro, estudando no mesmo lugar, né? Quando eu aproximo de zero na função 1 sobre x ao quadrado, eu estou pegando lá menos 1, menos 0.1, menos 0.01 tal, e estou jogando lá em 1 sobre x ao quadrado. Então esse número ele vai crescendo rapidamente. Mesma forma aqui, ó, quando eu me aproximo de zero aqui, né, pela direita eu estou pegando 1, depois 0.1, 0.01, 0.001 e estou jogando. Então está explodindo também rapidamente. E nos dois casos, como o x está ao quadrado, o valor negativo não importa. Então ele vai o quê? Para o mais infinito. Aí eu posso, inclusive, escrever que esse limite é mais infinito. Ou infinito. Embora eu não estou dizendo que o limite exista, viu, gente? O limite, para existir, ele tem que ser o quê? Um valor finito L. Então, ó, podemos descrever o comportamento da função f perto de zero usando a notação de limite dessa forma. Limite x tendendo a zero de 1 sobre x ao quadrado dá o quê? Infinito. No entanto, é incorreto afirmar que este limite existe no sentido convencional da definição 1, pois essa definição exige que a função se aproxime de um valor finito L, o que não ocorre nesse caso. Ó, vamos voltar lá na definição 1. Ó. Então, ó, o limite aqui tem que ser um L finito, e menos infinito não é número, tá certo? Então, olha bem esse exemplo aqui anterior, né? 1 sobre x, né? E 1 sobre x ao quadrado, para você entender bem essa ideia de assento vertical. E, novamente, ó, se eu for melhorando aqui, por exemplo, vou botar aqui 1000, ó, aumentando mais o que eu posso atingir ali no meu gráfico. Ó. Perceba que esta reta vertical, aqui o eixo y, ou se você preferir a reta x igual a zero, eu nunca vou conseguir me aproximar dela. Quer dizer, eu vou conseguir me aproximar dela, mas nunca vai ter uma interseção, ou seja, ela funciona como uma barreira invisível que está ali, que a função nunca corta ela. Isso aí é um comportamento que a gente chama de assintótico. Essa função tem outra assíntota aqui também, ó. Só que essa aqui é chamada de horizontal. Ó. Veja que a função aqui ela não desce indefinidamente, né, nem sobe indefinidamente. Ela se estabiliza. A gente vai estudar isso aí no próximo vídeo. Tá certo? Vamos pegar mais um exemplinho para a gente entender melhor. Que é o seguinte, essa função aqui, ó, função definida por duas sentenças. Considere a função f de x igual a 3 sobre x, né, se o x for inferior a zero, for menor que zero, e x ao quadrado mais 1 se o x for superior ou igual a zero. Determine os limites laterais e o limite quando o x tende a zero.
Ou seja, para eu determinar o limite quando x tende a zero, necessariamente eu tenho que passar pelos laterais. Então, gente, ó, nesse caso aqui, se você fizer uma tabela semelhante à que eu fiz, só que aqui você vai ter que tomar cuidado. X está tendendo a zero pela esquerda, né? Então você pode pegar lá menos 1, menos 0,1, menos 0,01, menos 0,001, tal. Você vai jogar nesta função aqui, certo? Aí você vai dizer que você está dividindo 3 para um número que está cada vez menor. Então, esse quociente aqui vai explodir, só que negativamente, porque é um número positivo de números negativos, que é a vizinhança negativa de zero. Certo? Então, isso vai para menos infinito. Por outro lado, quando o x se aproxima de zero pela direita, essa função aqui é uma função bem comportada, a gente já viu, ela não tem problema nenhum, eu posso substituir nela, eu posso fazer uma tabela também para dar uma chutada no limite. Né? Então, aqui nesse caso, ó, o x aproximando de zero pela direita, que é o zero mais, ó, tá nesse intervalo aqui. Então, eu vou substituir o valor 1 aqui nesta função, ó. Ou o valor 0, desculpe. O valor 0 aqui. Então, vai dar o quê? 0 ao quadrado mais 1, 1. Então, por um lado, pela esquerda, eu estou indo para menos infinito, e pela direita eu estou tendendo a 1. Vamos fazer o gráfico, que é muito semelhante ao exemplo, né, os exemplos anteriores. Então, aqui eu tenho definido duas funções, né, aqui dentro, né, duas sentenças. Né, então, definir aqui dff de x, a definição da função, é o nome dela. Se x for menor que zero, retorna 3 sobre x. Do contrário, para qualquer outro caso, retorna x ao quadrado mais 1. Então, é muito semelhante aos exemplos passados. Né? Aí aqui eu fiz, né, o seguinte, gerei um primeiro intervalo que vai de menos 2 até 0, e o outro que vai de 0 até 2. Eu vou estar plotando este gráfico, o outro eu vou estar plotando este gráfico aqui, certo? Aí eu vou vetorizar os dois caras, vou ter o eixo x e o eixo y, né? E aqui eu vou ter um limitezinho de menos 10 a 10. Você pode estar ajustando aqui para menos 100 a 100, por exemplo. E aqui tem um pontinho, ó, de junção, que é o 0 e a imagem de 0. Ó. A imagem de 0 vai ser o quê? Ela vai estar morando aqui, ó. Porque 0 está aqui. Então a imagem de 0 é o quê? 0 ao quadrado mais 1 é 1. Coincidiu ó, com o limite à direita. Né? Então vamos ver como é que fica aqui, ó, o gráfico. Está aqui, ó. Quando eu me aproximo de 0 pela esquerda, ó, minha função desce indefinidamente. Aqui não está parecendo muito próximo, né? Mas aí você pode melhorar aqui fazendo isso. Ó. Botando 100. Pronto. Aí dá para ver. Ó. Ela vai se aproximando de 0 ou de menos infinito. Quer dizer, aproximando de menos infinito é bom, né? Ela vai para o menos infinito. Por outro lado, quando eu venho para o 0 por aqui, ó, ela vai se aproximando desse valorzinho. Por isso que eu botei 10 para a gente enxergar melhor aquele valor ali. Ó. Que é quem? Tá aqui 2,5 dá o valor 1, né? Se você for olhar aqui, é o que a gente chegou à conclusão aqui, né? Então seria o valor igual a 1 aqui, tá certo? Então quando eu venho para o 0 por aqui, ó, minha função tende a 1. Porém, quando eu venho por esse lado de cá, ela desce indefinidamente, tendendo ao menos infinito. Perceba que o esboço gráfico, gente, ele consegue dar uma interpretação muito boa, né, para nosso problema, né, que é o de calcular o limite quando x tende a 0. Uma coisa interessante aqui, gente, essa reta aqui imaginária, que essa função se aproxima, né, se eu botar aqui o limite, né, podendo ir de menos 100 a 100, né, para melhorar aqui na imagem, eu percebo que ela só é uma assíntota vertical quando eu estou considerando a esquerda do zero. A direita não, a função tocou. E por definição, o grafo não pode tocar uma assíntota. Tá certo? Então eu tenho uma assíntota que ela é uma assíntota lateral somente à esquerda. Né? Então à esquerda a minha função se aproxima dela. Mas eu vou botar 10 aqui, tá certo? Porque senão a gente perde informação desse pontinho aqui. Beleza? Então, vindo por aqui, o limite coincidiu com a imagem da função, botei o pontinho aqui, ó, a bolinha aqui, e vindo por aqui, ó, a função vai descendo, 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 mas nunca encosta, né? Nunca intersecta o eixo y. Tá certo? Então é isso aí, espero que vocês tenham entendido. Revisem bem isso, tem muitos exercícios resolvidos sobre esse tópico aqui, eu já falei isso, né? Tem uma seção aqui só de exercícios resolvidos, não sei se vai dar tempo para fazer vídeos deles, talvez só se eu terminar a matéria toda a tempo eu volte fazendo alguns desses exercícios, tá certo? Em vídeo, mas eles já estão aqui com enunciado e resolução, tá certo? Tem aqui o enunciado do exercício, tem aqui a solução, ó. Tudo bem explicadinho, então assim, repassem todos eles, vão ter vários exercícios, né, sobre esses tópicos que a gente já passou, então eu faço esse convite aí a você estar seguindo os exercícios resolvidos assim que você estudar o material, beleza? Então é isso aí, espero que tenham entendido, espero que tenham gostado, muito obrigado, até a próxima.